É muito bom estar novamente com vocês. O Vitor, como disse, mais cedo mandou a mensagem e eu entrei em contato com ele. Teríamos a opção de fazer de outra forma, mas não teríamos esse contacto que nós temos, perderíamos isso, o que seria uma grande perda. Mas que bom que a plataforma Zoom voltou a funcionar e podemos então louvar ao Senhor. Vamos começar então o nosso culto orando, agradecendo a Deus, porque Ele viabilizou que tudo voltasse à normalidade, pudéssemos nos encontrar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas nas Tuas mãos. Obrigado porque nós podemos nos reunir aqui e porque já começamos a ver alguma esperança no horizonte de que, quem sabe, em breve poderemos novamente estar juntos e louvar ao Senhor já pessoalmente em nossa comunidade. Obrigado, Senhor. Obrigado novamente por este dia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Esta semana, uma palavra que tem falado muito ao meu coração é o livro de Ezequiel. É um livro bastante duro, um livro bastante... não é fácil de ler e ver aquilo que Deus fala ao povo. Entretanto, na manhã de hoje estava a ler Ezequiel, capítulo 11, e alguns versos saltaram-me à vista. Portanto, hoje, conforme caminhamos em direção ao tempo onde nós ouviremos a pregação, eu gostava de ler alguns versos junto com vocês. No verso 16, Ezequiel 11, verso 16, diz assim: vai agora dizer aos outros exilados o que eu tenho para lhes comunicar. Eu sou aquele que os enviou para viverem em países longínquos e os espalhou por estas nações. Mas em qualquer país serei para vocês como um santuário. Vamos ouvir agora um louvor e depois continuaremos a ler mais versos desse mesmo capítulo. Será para aqueles que te aceitarem.
tesouro será para aqueles que aceitarem já. Toda língua confessarás Deus, todo joelho se dobrará. E o maior tesouro será para aqueles que aceitarem já. Ezequiel, capítulo 11, o verso 17, diz assim: Por isso, diz-lhes o que eu, o Senhor Deus, lhes comunico. Vou reunir-vos de todos os países para onde foram e juntar-vos de todos os lugares por onde andam dispersos, e vou restituir-vos a terra de Israel. Louvemos ao Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Eu não sou nada sem ti, confia, Senhor. Tu sabes de mim, quando olhas em meu coração, tudo tu podes ver, vem dentro de mim, leva a minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que o teu olhar sobre mim me enche com a tua paz. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que posso imaginar. Sei que não posso negar que o teu olhar sobre mim me enche com a tua paz. Ezequiel, capítulo 11, o verso 18, diz assim: Quando voltarem, devem retirar de lá todos os ídolos abomináveis que ainda estiverem em pé. E diz isso porque nós sabemos que apenas Deus é digno e tem um nome digno de ser adorado e um nome digno de ser exaltado. Ele é exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua
verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Seguindo a nossa leitura de Ezequiel, capítulo 11, no verso 19, diz assim: Vou dar-lhes um só coração e um espírito novo. Retirarei o seu coração de pedra e dar-lhes-ei um coração humano obediente. Glórias a Deus por isso, porque Deus, Ele retira o nosso coração duro, o nosso coração que é desobediente, e dá-nos um coração novo, um coração que o obedece e um coração que deseja louvá-lo. Por isso, nesta tarde queremos louvar ao Senhor e queremos dizer: Senhor, eu quero louvar-te sempre, mais e mais, porque o Senhor é digno. Quero louvar-te mais e mais, Senhor. Quero louvar-te mais e mais, Senhor. Buscar tua vontade, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te mais e mais, Senhor. Quero louvar-te mais e mais, Senhor. Buscar tua vontade, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as flores do campo mostram teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos. E terminamos então com o verso 20, esta nossa leitura, e o verso 20 nos diz assim: Assim obedecerão às minhas leis e seguirão as minhas ordens com fidelidade. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Seguiremos as leis de Deus e seguiremos as suas ordens com fidelidade. Não porque nós somos melhores, ou porque nós somos bons, ou porque, por nossa própria capacidade, mas como já lemos no verso 19, porque Ele arrancou de nós, tirou de nós o coração de pedra e deu-nos um coração novo, um coração de carne obediente a Ele. Por isso, novamente, podemos declarar que Ele é o nosso Senhor e que não há outro como Ele, que Ele é o nosso consolo, que é o nosso abrigo, é nele que temos força e é nele que nos refugiamos. Meu Senhor, meu Mestre, quem se contar ao Senhor, tudo de mim quero entregar num louvor suave. Com
Oremos enquanto preparamos o nosso coração para ouvir a palavra de Deus esta tarde. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra viva, que toca os nossos corações e é capaz de realmente entrar profundamente em nós, de uma maneira que nem nós percebemos muito bem. Prepara, Pai, as nossas mentes, os nossos corações, o nosso espírito, para ouvir agora a tua palavra, para ouvir o Senhor mesmo falar connosco por meio do Vítor. Que o Senhor use mesmo esta palavra dele, para que possamos aprender mais, perceber mais daquilo que o Senhor deseja de nós. Portanto, prepara mesmo o nosso coração para ouvir esta palavra e para obedecê-la conforme a tua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito boa tarde a todos. Aqui estamos mais uma vez para continuar a refletir sobre esta carta que o apóstolo Paulo escreveu há tantos anos atrás e que continua relevante para nós hoje em dia. Eu espero ter conseguido demonstrar isso nas minhas reflexões anteriores, quando tratámos das características da vida em comunidade, no caso, a vida na comunidade da fé. Também da vida conjugal, concretamente nas atitudes dos maridos em relação às esposas e das esposas em relação aos maridos. E finalmente, na semana passada, as relações entre pais e filhos e entre filhos e pais. Filhos que obedecem, porque isso agrada a Deus, pais que não irritam os filhos para que eles não fiquem desanimados. Hoje nós vamos refletir sobre o que o apóstolo Paulo escreveu acerca das relações laborais. E se nas instruções anteriores já tivemos que fazer algum exercício de contextualização, quanto às de hoje temos que fazer ainda mais. Se é verdade que as famílias hoje em dia são diferentes do que eram no tempo de Paulo, ainda assim a diferença não é tão significativa. Maridos e esposas, filhos e pais não mudaram assim tanto ao longo destes últimos séculos. Já as relações laborais e a forma como a sociedade se organiza hoje em dia nesta área mudou muito, mas muito mesmo, sobretudo nos tempos mais recentes. No tempo de Paulo, sobretudo nesta região em que se situava a cidade de Colossos, as relações laborais eram caracterizadas pela existência de senhores e de escravos. Havia exceções, claro, como era o caso do poder militar e outras, mas a economia estava baseada nesta estrutura de senhores e escravos, em que os escravos eram posse dos seus senhores. Entretanto, outras formas de relação laboral foram surgindo no que diz respeito ao nosso mundo chamado ocidental. Estudamos na história que ao sistema esclavagista seguiu-se o sistema feudal, conhecido como feudalismo. Neste sistema já não há escravos, isto é, os trabalhadores já não são posse dos seus senhores e passaram a ser servos. Eles trabalham em troca de casa e comida. Muita gente não sabe, mas um dos fatores que contribuiu para essa passagem do esclavagismo para o feudalismo foi o cristianismo. Não foi o único fator, mas foi um deles. Com a desagregação do Império Romano, o declínio da escravidão e do comércio e a ruralização da população, abriu-se espaço para uma nova organização da sociedade aqui na Europa. E aí entrou também a supressão do paganismo, resultado do avanço do cristianismo, o fortalecimento da Igreja Católica e, sobretudo, do movimento monástico, e isso vai resultar nesse novo sistema que denominamos de feudalismo. Quando nós nascemos como nação, é quando começa o declínio deste sistema, lá pelo século XIII. Um século depois, começa a substituição de grande parte dos servos por trabalhadores assalariados, isto com o crescimento e a ascensão da burguesia. Os descobrimentos portugueses também contribuíram para isto. Não sei se foram causa ou consequência do declínio do feudalismo, talvez tenham sido apenas uma parte desta mudança, sendo causa e consequência ao mesmo tempo
Mas a verdade é que os descobrimentos também contribuíram e muito para a ascensão da burguesia e o fim do feudalismo. O que se seguiu foi aquilo que temos hoje na Europa denominado capitalismo. Este é um termo um bocado genérico. Não era a mesma coisa no século XVI, ou mesmo nos meados do século XV, quando se diz que começou, nem nos séculos XVII e XVIII da Revolução Industrial. Não era a mesma coisa daquilo que é hoje em dia. Simplificando bastante, há quem classifique o capitalismo em 4 fases. No pré-capitalismo, que foi aquela fase em que o modo de produção feudal ainda predomina, mas já com relações capitalistas. O capitalismo comercial, uma fase em que a maior parte dos lucros está concentrada nas mãos dos comerciantes, e é nesta fase que se torna comum o trabalho assalariado. E depois o capitalismo industrial, em que o capital passa a ser investido nas indústrias e esta torna-se a atividade económica mais importante e é também nesta altura que se consolida o trabalho assalariado. E, finalmente, o capitalismo financeiro, que é o que nós vivemos atualmente em Portugal, em que os bancos e as instituições financeiras controlam as demais atividades económicas através dos financiamentos. Então, a pergunta que se coloca é esta. Será que o ensinamento de Paulo nesta carta aos Colossenses, 20 séculos depois, ainda é relevante para nós hoje em dia? Será que nós podemos aplicar os ensinamentos transmitidos no contexto de uma sociedade esclavagista quando nós vivemos numa sociedade capitalista tão diferente daquela? Bem, a minha resposta é sim. Com os devidos ajustes, claro, mas são ajustes de contexto, não de conteúdo. Para nós cristãos que temos a Bíblia como um livro inspirado e que, portanto, queremos que o texto que estamos a considerar hoje é, em última instância, instrução divina para todos os povos, em todas as nações, em todos os tempos, e não apenas instruções de Paulo para aqueles crentes de Colossos, então o conteúdo não poderia ser mais ajustado. Então, a nossa tarefa como exegetas é retirar deste texto os princípios universais e imutáveis e aplicá-los ao nosso contexto e à nossa época. Caso contrário, como é que ficariam os nossos irmãos que vivem em contextos diferentes, como o socialista nos países comunistas ou o tribal em países como a África e bolsas de esclavagismo encoberto que existem ainda hoje na Ásia, na África e não só? Até porque aqui na Europa Ocidental e no nosso país em particular, as relações laborais estão a mudar, mesmo em frente dos nossos olhos, no meio desta crise pandémica, com a imposição e a generalização do teletrabalho, que é uma coisa nova e impensável. Quando eu comecei a trabalhar, aos meus 15 anos, não imaginava sequer tal coisa. Mas vamos então ver o que é que Paulo escreveu acerca deste assunto aos crentes de Colossos. Capítulo 3, versículo 22. Escravos, obedeçam em tudo aos vossos senhores aqui na terra, não apenas quando eles estão a vigiar e só para lhes agradar, mas com um coração sincero e temente a Deus. Versículo 23. O que fizerem, façam-no de todo o coração, como se estivessem a servir ao Senhor e não aos homens. 24. Lembrem-se de que a recompensa vem do Senhor, que vos fará ter parte na sua herança. É a Cristo, o verdadeiro Senhor, que estão a servir. Mas o que pratica o mal receberá a paga. Não há exceção para ninguém. Senhores, procedam com justiça e honestidade para com os vossos escravos. Lembrem-se que também vocês têm um Senhor no céu. Este texto divide-se claramente em 2 partes, com um versículo de transição pelo meio. Na primeira parte nós temos instruções, recomendações aos escravos e na segunda aos senhores.
O versículo 25 faz a transição com uma declaração que se aplica, como o próprio versículo afirma, a todos sem exceção, ou não há exceção para ninguém. E que declaração é essa? Diz o versículo: mas o que pratica o mal receberá a paga. Isto é, e começo por aqui, o desvio destas instruções para uma prática que possa ser classificada de mal terá consequências. A palavra que o apóstolo usa aqui é paga, o que neste contexto da relação laboral nos remete para a retribuição pela tarefa executada. E este é um princípio universal que muita gente parece ignorar, mas que se cumpre inexoravelmente. E por que é que o ignoram? Porque muitas vezes não é imediatamente visível. Muitas vezes a consequência do mal praticado só chega anos mais tarde. E aqueles que foram diretamente prejudicados muitas vezes nem chegam a saber. E isso acontece tanto do lado dos escravos como do lado dos senhores. Embora muitas vezes o mal praticado pelos escravos tenha consequências mais imediatas do que o praticado pelos senhores. Mas elas vão chegar, mais cedo ou mais tarde vão chegar. Agora, será que isso se aplica à nossa situação em Portugal no século XXI? Já não temos senhores nem escravos? É verdade, mas se vocês repararem, continuamos a ter os mesmos papéis, só que com nomes diferentes e regras muito diferentes. Hoje nós temos os patrões e os empregados que desempenham esses mesmos papéis, mas o vínculo entre uns e os outros é diferente. O patrão já não é o dono do empregado, como o senhor era do escravo, e hoje é o empregado que escolhe o patrão, enquanto naquele tempo era o senhor que poderia mudar o escravo de senhor através da venda. Hoje o empregado pode ficar sem patrão. Naquele tempo, nenhum escravo ficava sem senhor. E a lista continua, mas eu vou deixar o resto à vossa imaginação. Então, se apesar destas diferenças os papéis se mantêm, a minha conclusão é: as instruções continuam válidas e relevantes. Para facilitar, vamos só substituir escravos por empregados, ou se quiserem usar o termo técnico do nosso ordenamento jurídico, trabalhadores por conta de outrem. Eu prefiro empregados porque trabalhadores todos são, apesar de no nosso ordenamento jurídico os trabalhadores por conta própria, ou seja, os que não têm patrão, serem chamados de empresários. Empresários é nome individual. Fica mais fixe do que trabalhadores por conta própria. E também vamos substituir senhores por patrões. Então, voltando ao texto bíblico, vamos ver em primeiro lugar as recomendações de Paulo aos empregados para usar o paralelo que vos propus. São duas as recomendações aos empregados. E a primeira é: obedeçam em tudo. Ou seja, cumpram as ordens que vos foram dadas. Agora, quem já foi empregado, ou ainda é, digo isto porque na nossa comunidade nós temos um número desproporcionado de empresários e quase só temos patrões ou então reformados, mas temos em comum que todos, tirando uma exceção, já fomos empregados antes de sermos patrões. E nem que seja patrões de nós próprios, como é o caso dos tais empresários em nome individual. Dizia eu que quem é ou já foi empregado sabe muito bem que isto de cumprir ordens ou ser obediente em tudo tem uma maneira de faz de conta. Por isso, o apóstolo Paulo desenvolve esta recomendação explicando como se deve e como não se deve fazer isto. Ele começa com como não se deve. Vou usar um termo bem nosso, terra a terra. Não se deve trapacear. Obedecer sem trapacear é obedecer sempre e não apenas quando o patrão está a ver.
Aliás, devido a esta tendência natural da nossa humanidade caída, é que, pelo menos nas empresas grandes, existem os supervisores. E qual é a função deles? Como o próprio nome indica, superver. Ora, os seguidores de Cristo não deveriam precisar de um superver, porque, seguindo esta recomendação, iriam obedecer quer quando estão a ser vigiados, quer quando não estão. Ainda neste versículo 22, Paulo acrescenta outro não deve em relação à obediência. E vou usar outra palavra terra a terra. Não deve engraxar. Todos conhecemos este tipo de empregados. O patrão chega e é tudo salamaleques. Só falta estender o tapete para o patrão passar. O problema é que nunca somos nós. É sempre o colega do lado. Bom, eu espero que seja mesmo sempre o colega do lado e nunca nenhum de vocês. Ora, o que o apóstolo Paulo diz é: não obedeçam só para agradar, mas ao contrário, devem obedecer primeiro com um coração sincero, ou seja, sem disfarce. É isso que sincero quer dizer. É sem cera. Aquela cera com que se disfarçavam os defeitos da madeira nas obras dos artesãos. E segundo, temente a Deus. Ora, estas duas atitudes, elas não são visíveis a olho nu. São atitudes interiores, são de coração. Por isso, só Deus pode ver. Ninguém mais vai saber o que é que se passa no nosso interior para além de nós próprios. A segunda recomendação é trabalhar com todo o empenho. A frase que o apóstolo Paulo usa é: o que fizerem, façam-no de todo o coração. Como? Como se o patrão fosse Deus e não um homem. O versículo continua: como se estivessem a servir o Senhor e não os homens. Agora, chegados aqui, é preciso desfazer um equívoco, porque dependendo da ideia que nós temos de Deus, esta instrução pode ser um alívio ou um pesadelo. Se for uma ideia de Deus, de um Deus irado e vingativo, à semelhança da herança que o paganismo nos deixou, tanto os deuses do panteão grego como do romano, e que acabou por influenciar a ideia que nós temos de Deus, sobretudo no cristianismo popular, mais prevalecente no nosso país, então será um pesadelo. Mas se for uma ideia tal qual como a que Jesus nos transmitiu nos Evangelhos, como o Abba Pai, que quer dizer Pai querido ou Paizinho, então será um alívio. Porquê? Porque há um limite de amor nesta ordem de obediência. Ou seja, não é uma obediência cega, mas uma obediência limitada ao razoável determinado pelo amor de Deus. Então, se obedecermos ao patrão como se o patrão fosse Deus e não um homem, isso quer dizer que eu não estou obrigado a uma obediência cega, mas sim a uma obediência balizada pelos padrões divinos de um Senhor que é Pai e que age como está descrito no versículo 24, que nos recompensa e nos dá uma parte na herança. O versículo diz: lembrem-se que a recompensa vem do Senhor, que vos fará parte na sua herança. Se ainda assim vos for difícil conceber Deus desta maneira, então olhem para Jesus. Não se esqueçam que Jesus é a revelação do Pai. Deus é muito mais do que aquilo que nós podemos conceber, mas foi por isso mesmo que Jesus veio. Jesus que é Deus feito carne, ou seja, Deus limitado àquilo que nós podemos compreender dele. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve o versículo seguinte, o 24, e diz: é a Cristo, o verdadeiro Senhor, que estão a servir. E agora, para terminar, a recomendação aos patrões.
Para os empregados, nós tínhamos duas recomendações. Para os patrões, só temos uma. Procedam com justiça e honestidade. É apenas uma recomendação, mas inclui dois termos que têm muito que se lhe diga. O apóstolo Paulo não os desenvolve, mas eles estão amplamente desenvolvidos e ilustrados nos textos do Antigo Testamento. Eu acho que o apóstolo Paulo parte do princípio que os patrões, se são patrões, é porque têm um conhecimento acima da média, ou pelo menos deviam ter. Mas a verdade é que não é preciso ser patrão para saber o que é justiça e honestidade. Basta pensar nos seus antónimos: injustiça e desonestidade. O alentejanês, injustiça e falcatruíce. Patrões destes há muitos. Mas nós, como patrões cristãos, temos outro padrão a seguir. E o padrão é justiça e honestidade. Nada de falcatruíces. E o apóstolo Paulo não nos deixa ser uma razão para isso. Está no versículo 1 do capítulo 4. Lembrem-se de que também vocês têm um Senhor no céu. Pois é, usando os termos que vos propus no início e aplicando este versículo aos nossos tempos, nós podíamos dizer: patrões, lembrem-se que vocês também têm um patrão nos céus. Ora bem, isto não só muda a perspectiva, como me permite adicionar uma segunda recomendação que não está explícita no texto, mas que acaba por estar implícita e que eu vou retirar do versículo 24 do capítulo 3. Recompensem e concedam participação nos lucros. Onde é que eu vou buscar isto? Ora, se é para ser patrão como o Senhor no céu, o versículo 24 diz que o Senhor no céu recompensa, o que eu entendo como retribui um salário justo. E, diz ainda, nos faz ter parte na sua herança, o que eu aplico aqui a ter parte nos lucros. Aliás, a justiça decorre exatamente deste processo, porque o conceito de salário justo é sempre relativo e condicionado pela produtividade e pelas condições do mercado. É assim que é no sistema que temos hoje em Portugal. Ora, se no fim do ano o lucro for alto, é sinal de que a retribuição dos empregados poderia ter sido maior. Se houver distribuição de lucros, a tal parte na herança, então a justiça seria restabelecida. Entendem o meu raciocínio? E para concluir, deixem-me dizer o seguinte: os princípios da palavra de Deus são eternos. Os sistemas podem mudar. E aqui na Europa mudaram. Até mesmo na parte leste da nossa Europa nós tivemos outro modelo social e económico, denominado socialismo, nos países comunistas. Aqui em Portugal nós experimentámos o feudalismo e agora o capitalismo, nesta vertente que alguns classificam de capitalismo financeiro, conforme eu já expliquei. Então, os sistemas podem mudar, mas a palavra de Deus continua a mesma, é eterna. Agora, tal como a peste negra deu a machadada final naquilo que nós conhecemos como feudalismo, talvez a Covid-19 faça um estrago semelhante a este sistema que nós conhecemos como capitalismo. O que não quer dizer que o que venha a surgir daqui seja melhor do que o que nós temos atualmente. As profecias bíblicas apontam para o contrário. E se surgir daqui uma nova ordem mundial, como alguns têm escrito, eu duvido que ela seja favorável aos cristãos. E daí o que podemos esperar é a maior perseguição. Se já hoje nós somos a fé mais perseguida do mundo, se já hoje foram mortos mais cristãos desde o início do século, deste século que estamos a viver, que em todos os séculos juntos, desde que começámos a contar os nossos dias pela data do nascimento de Cristo, então melhores dias não nos esperam. Contudo, seja neste sistema, ou seja em qualquer outro que venha a seguir,
a palavra de Deus permanece imutável. E estas instruções e as recomendações que vos passei nestas últimas semanas, e hoje em particular, elas continuarão relevantes e padrão nas nossas vidas como autênticos e verdadeiros discípulos de Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes em Cristo e por Cristo, hoje e sempre até à segunda vinda de Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ensina-me os teus caminhos, ensina-me, em ti confio, o meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me os teus caminhos, ensina-me, em ti confio, o meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, dia após dia, ensina-me. Amém. Assim nós terminamos. Somos gratos ao Senhor pela presença de cada um e é muito bom vê-los a todos aqui. E